Diz a grande irmã, nesse novo espírito do tempo, em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Sejam bem-vindos ao 15º e último episódio da segunda temporada da Grande Irmã, muitas semanas após o episódio anterior, pois a Grande Irmã não está encontrando formas de manter e financiar nossa viagem espacial. Infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa segunda volta ao universo, e pelo menos por hora, a terceiro peixe precisará aterrissar e descansar na Terra. E hoje, nossa última viagem intergaláctica será empreendida por uma distopia feminista que é o segundo universo que inspira a existência da Grande Irmã, o Conto da Aia e sua continuação, Os Testamentos, de Margaret Atwood. Caso vocês não saibam, esses livros, juntamente com 1984 de George Orwell, ajudaram a fundar nossa sociedade afro-latino-feminista alternativa. Mas antes de continuarmos falando das distopias guileanas, quero fazer as mendicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram em @leiapretaleia, que você deve seguir para mais conteúdos, e esse episódio também estará disponível no YouTube, no canal Leia Preta Leia. Como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de meios para funcionar, e por isso convido você que me ouve para se tornar nossa mecenas. Quem sabe assim conseguiremos financiar uma terceira temporada. Caso você queira contribuir com a existência, a manutenção e o crescimento da Grande Irmã, você pode ser nosso patrone Aurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ 12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link na descrição e nos apoie, fazendo assim com que a Grande Irmã possa voltar para uma terceira viagem ao universo no ano de 2024. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. Na primeira metade do século XX, foram publicados 3 livros que atualmente são considerados marcos do gênero da ficção científica e da especulação política distópica. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, de 1932, 1984, de George Orwell, de 1948, que inclusive inspira a criação desse podcast, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, de 1951. Contudo, décadas depois, e talvez sem nenhuma coincidência, no ano de 1985, foi publicado um segundo livro que inspirou a criação da Grande Irmã, O Conto da Aia, a distopia de gênero da autora canadense Margaret Atwood. Nesse livro, Margaret tenta fazer uma coisa que os outros 3 autores não fizeram: dar voz às personagens femininas dentro da estrutura sexista em que vivemos. A distopia dela é, para mim, a mais baseada na realidade, pelo menos na realidade de gênero, se pensarmos nas palavras que Simone de Beauvoir escreveu uma vez. Abre aspas. Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Fecha aspas. A distopia de Margaret é nossa contemporânea, pois a história se passa nas primeiras décadas do século XXI, mas é futurista de acordo com o ano em que foi escrita. Diferentemente das outras 3, no entanto, ela funciona sem o marco tecnológico futurista apresentado pelos outros livros. Pelo contrário, Gilead, a sociedade de O Conto da Aia, parece ainda mais atrasada do que a nossa em todos os aspectos, pois é fruto do contexto real de profundo recrudescimento cultural que Margaret presenciou e vivenciou nos anos 1980. E sobre esse contexto, serve como pano de fundo para sua obra, a nossa convidada fixa, Débora Tavares, vai falar um pouco para a gente a partir de agora. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Débora, professora de literatura. Fundei e organizo a Livre Literatura, uma iniciativa de divulgação científica, onde a gente fala sobre arte, sociedade, metodologia de pesquisa e distopias. Então eu vim comentar aqui com vocês hoje algumas questões sobre o Conto da Aia e os Testamentos da Margaret Atwood. Então, nesse primeiro momento, num olhar mais amplo para o contexto social, é muito importante da gente perceber que o Conto da Aia foi escrito em 1985, né? Então, para a gente entender como uma distopia funciona, é importante a gente ter em dimensão, assim,
o contexto que a obra foi produzida para pensar como que funcionam as alegorias e como que funcionam as projeções que estão sendo montadas no livro. Né? Então, muitas datas do Conto da Aia são datas de um futuro, né, distante, etc., porque isso funciona como uma projeção, isso funciona como um olhar crítico e satírico para o momento histórico que a obra é produzida. Né? Então, é um texto de 85, em que a gente tem, né, aí a terceira onda do feminismo começando a surgir. A Atwood é uma autora canadense, então ela está presenciando ali alguns problemas da ascensão do neoliberalismo, a guerra do Vietnã, né, o Ronald Reagan, né, como presidente dos Estados Unidos com medidas muito conservadoras de perseguição aos comunistas, de perseguição ao movimento feminista, é, de muita agressividade por financiar, né, as ditaduras na América Latina. Então tem todo um movimento de uma onda conservadora muito grande, né, que é a ascensão aí do neoliberalismo, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, com a Margaret Thatcher, por exemplo, né, a Dama de Ferro, a primeira-ministra, né, britânica e tudo mais. Então, muitas das coisas que a gente vai observar na obra da Atwood tem a ver com problemas históricos, e isso é a própria Atwood falando, ela menciona numa entrevista que ela não precisou inventar nenhuma regra ali para o livro, ela só reordenou coisas que ela observou ao longo da história humana. Né? Então a gente tem um comentário crítico muito grande sobre a questão da religião. Então, a Atwood ela vai construir um universo distópico que critica o puritanismo, que critica uma estrutura teocrática, né, em que o governo e um determinado tipo de religião aqui, né, uma moral cristã específica, tem poder e se organiza de uma maneira estatal. Né? Então, a teocracia é uma estrutura muito recorrente no capitalismo, né? A gente tem o Vaticano, a gente vai ter, né, esses espaços em que o Estado e a Igreja ainda estão muito próximos e exercem muita dominação. Né? Então aqui é um tipo de mistura, né, em que a sociedade ela é regida por uma norma de uma religião específica, de um ponto de vista específico, né? Isso não é à toa, né? Isso faz parte de um movimento, né? Dessa ascensão do conservadorismo, né? Que tenta conservar, que tenta retomar valores de um passado anterior, né? Então, a gente percebe isso nos anos 80 com muita força. E tem um historiador, né, o Eric Hobsbawm, que no livro dele Era dos Extremos, que ele vai analisar, né, o século XX, ele vai comentar o seguinte, aqui eu vou abrir uma aspas breve para o Hobsbawm. Na década de 1980 e início dos anos 90, o mundo capitalista viu-se novamente às voltas com o problema da época do entre-guerras, que era do ouro parecer ter eliminado. Desemprego em massa, depressões cíclicas severas, contraposição cada vez mais espetacular de mendigos sem tetos ao luxo abundante, em meio a rendas limitadas de Estado e despesas ilimitadas de Estado. A destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar do que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. Por esse motivo, porém, eles têm de ser mais que simples cronistas, memorialistas e compiladores. Então, como que é importante aqui manter, né, a memória do que vem sendo destruído, né, nessa época de medidas austeras, né, e de uma ausência de medidas sociais e em que o Estado consegue oferecer saúde, moradia, educação, etc. Então esse é meio que o contexto histórico em que a obra da Atwood foi produzida. Então não é à toa que em 1985 a gente tem uma mulher escritora olhando para esses horrores todos que estão acontecendo
no norte global, né, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, etc. E aí ela usa como uma ferramenta especulativa, uma ferramenta de imaginação, uma ferramenta artística e de criação, um mundo em que tudo deu errado. Né? E se, né, que esse é justamente o movimento da distopia, e se houvesse uma sociedade em que a dominação patriarcal fosse levada às últimas consequências? Então, quando ela faz esse movimento de imaginar o lado mais sombrio, o lado mais pessimista, isso faz com que a gente retorne para o momento em que a obra está sendo produzida para pensar, olha só como as coisas estão sendo conduzidas. O que a gente pode fazer, então, para alterar o nosso presente? Então, a distopia ela é sempre um convite para a gente pensar o presente e o passado a partir de um futuro projetado. Né? Então, não, eu, pelo menos, como marxista, como materialista histórica, não consigo conceber uma obra fora do seu contexto de produção. Né? Não dá para a gente analisar só o texto pelo texto. O texto em si tem muita coisa, claro, importante, mas a gente não pode tirar ele de perspectiva, a gente não pode despolitizar o texto, ainda mais um livro, né, como o Conto da Aia e os Testamentos. Se a gente retomar a discussão sobre a diferença entre as distopias, a diferença mais essencial entre o Conto da Aia e os Testamentos e os outros livros falados está na visão de gênero que Margaret deu ao seu livro. E isso é marcante pela diferença da caracterização das personagens principais. Nos livros de Huxley, Orwell e Bradbury, as mulheres aparecem como personagens coadjuvantes ou mesmo secundárias, flutuantes até, o que pode ser um reflexo de como a cultura tratava as mulheres na época que esses autores escreveram seus livros. As personagens principais das três distopias são homens, e as mulheres são apenas personagens de suporte, complementares para a vida desses homens. Existe sim, nessas distopias, um governo ou um sistema totalitário e opressor, mas as personagens principais masculinas são participantes importantes desse sistema, pelo menos até certo ponto. Bernard Marx, por exemplo, de Admirável Mundo Novo, é um alfa mais, psicólogo especializado em hipnopedia no Instituto de Incubação. O seu papel é essencial para a manutenção do sistema, por mais que ele seja considerado um estranhão ali no meio das pessoas. Já Winston Smith, protagonista de 1984, é pintado como uma personagem menos importante dentro da Oceania. Faz parte do partido externo, mas trabalha no Ministério da Verdade, com um revisionismo histórico que dá a ele alguma visão interna do que está acontecendo e alguma percepção de que as coisas não vão bem. Já Guy Montag, protagonista de Fahrenheit 451, é um bombeiro, personagem também muito importante para a manutenção do sistema, já que é responsável pela queima dos livros, a maior tarefa dentro desse sistema. Ou seja, as três personagens, além de serem homens, têm acesso a alguma informação sobre as engrenagens do sistema que lhes oferece algum poder de questionamento dentro dessa sociedade. Em determinado momento, acreditam ter algum poder para tentar mudar e combater aquele sistema opressor. E você quer um spoiler? Nenhum deles consegue. Mas e as mulheres dentro desses livros? Em Admirável Mundo Novo, nós temos Lenina, que é tipo uma namorada de Bernard Marx e que é descrita como o total contraponto de Bernard. Ela é a mulher perfeita, uma beta perfeita, popular, que nunca questiona nada. A Lenina tem uma posição confortável dentro da sociedade, mas é uma personagem esvaziada, absolutamente sem caráter e cuja existência não é afetada pelo sexismo, já que esse mal existe na sociedade. Só o vemos na figura de John, o selvagem, justamente porque ele é selvagem. Já em 1984, temos Julia, que também é apoio do personagem de Winston, par romântico. É a mulher por quem ele se apaixona e que descortina para ele um novo mundo de vida na clandestinidade. Do sexo clandestino, da comida clandestina, da moradia clandestina, mas a Júlia não questiona o sistema da mesma forma que Winston. Na verdade, ela prefere criar formas de burlar o sistema, sem, contudo, colocar sua própria vida em risco. Ela cria uma resistência passiva à opressão, baseada na simples sobrevivência. É a inquietação de Winston que acaba colocando a Júlia em perigo. Já em Fahrenheit 451,
A gente tem duas personagens femininas importantes. Mildred é a esposa de Montague e também veste a capa da mulher perfeita dentro do sistema, tão alienada e vazia como Lenina. Sobre ela nós não sabemos nada, além de ser casada com Montague, de ter uma existência para ver TVs, no plural mesmo, e de se intoxicar frequentemente com drogas psicotrópicas. E também temos Clarice, uma menina jovem, diferentona, que serve para descortinar o mundo de Montague e mostrá-lo uma nova realidade. Uma pessoa que aparece ali na calçada para estimular que Montague faça perguntas e que some de forma tão abrupta e repentina como apareceu. Nunca sabemos realmente o ponto de vista e os pensamentos dessas mulheres, e elas parecem existir apenas para completar ou contrapor de alguma forma esses homens, talvez simplesmente pelo raciocínio heteronormativo que todo herói precisa ter a sua dama salvadora. E os livros também são despidos da visão patriarcal, como se a vida daquelas mulheres nunca pudesse ser diminuída ou reduzida diante dos homens, mesmo que elas quase nem existam dentro das histórias. A visão delas é puramente alienante, complementar ou mesmo sexual, como Lenina. Inclusive, um detalhe é que em determinado momento de 1984, Winston pensa em estuprar Julia. Um pensamento rápido e considerado indolor. Apenas porque ele está tão infeliz e que conhece essa mulher casta e perfeita a quem deseja tanto, mas que parece tão integrada no sistema que ele jamais poderia tê-la de forma consensual. Tudo bem, gente. Os 3 livros foram escritos na primeira metade do século XX e por homens, e suas histórias têm um âmbito de alertar o que sistemas fascistas poderiam trazer de prejuízo para todos. Por isso, elas são tão importantes e não podemos exigir aqui um cunho totalmente feminista nessas histórias, e de forma alguma podemos criticar os livros apenas por essa questão. E é aí que entra a Margaret Atwood, que se baseia inclusive no livro de 1984 para preencher essa lacuna. E sobre isso, nós vamos ouvir mais uma palavrinha da Débora Tavares agora. E aí a gente entra, né, na segunda parte, que é entender a estrutura, né, desse mundo distópico, tanto na estrutura da distopia como um gênero literário e narrativo mais amplo, quanto as particularidades do Conto da Aia e dos Testamentos. O Conto da Aia é publicado primeiro, né, em 85, e os Testamentos agora, né, recentemente, 2019, 2017. De toda forma, né, a Atwood, ela estava pensando numa estrutura, né, em que a distopia funciona, né, como esse exercício imaginativo, e ela é leitora, né, das outras obras distópicas. Ela leu o Aldous Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, ela leu o Orwell, 1984, ela leu Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, enfim, né. E aí tem uma entrevista dela em inglês, que ela deu para o Guardian, que é um jornal inglês, que ela menciona o seguinte, que a maioria das distopias, e aqui ela faz ela tá fazendo um paralelo com Orwell, né? O título da entrevista é Orwell, o meu herói, né? Ela vai falar que a maioria das distopias, inclusive a do Orwell, foram escritas por homens e o ponto de vista era masculino. Então, o ponto de vista tanto do produtor da obra quanto o ponto de vista narrativo. Né? Então, a gente acompanha sempre a jornada de um personagem masculino sendo oprimido por um sistema autoritário, totalitário, fascista, enfim. Mas é um ponto de vista de gênero. Né? Então, ela está muito preocupada em mudar essa perspectiva. E quando a gente fala de ponto de vista, de perspectiva em literatura, a gente está falando de narrador. Né? Então, aqui ela cria uma obra que é narrada por uma mulher. Né? Então, a gente tem no Conto da Aia e nos Testamentos a narração em primeira pessoa. Né? As duas obras distópicas no futuro distante, imaginando, né, o pior cenário possível, só que isso sendo narrado por uma mulher. Né? E nos Testamentos, 3 narradoras diferentes. Né? A Atwood comenta, né? Quando as mulheres apareciam nas obras narradas por homens, em distopias em que os protagonistas são homens, elas eram geralmente autômatos, desprovidas de gênero ou rebeldes que desafiavam as regras do regime. Eu queria tentar uma distopia do ponto de vista feminino, o mundo de acordo com Julia, de certo modo. Né? Então, ela mencionando que ela queria criar uma distopia a partir do ponto de vista da Júlia, de 84. E aí a gente tem, né, o Conto da Aia. Então, essa organização, né, dessa projeção no futuro, a gente tem
algumas datas importantes, né? A publicação do Conto da Aia, de 1985, né? E aí, dentro da obra, a gente vai ter 3 datas importantes, que é o período pré-Gilead, né? Em que a sociedade estava estruturada antes da ascensão desse regime teocrático, que seria as datas dentro da obra, né? Do ano de 1955 até 1980. Olha aí, né? Que se aproxima, né? Do presente da produção, né? Da publicação do livro. O universo de Gilead, ele se passa em 2005. Então, para uma autora que escreveu em 85, 2005 já é um futuro distante. E a gente vai ter sempre, tanto no Conto da Aia quanto nos Testamentos, uma parte final, que são algumas centenas de anos depois, que é o período pós-Gilead, né? Que é o ano de 2195. Então, essa ideia da projeção para o futuro é ainda mais distante, né? Entre o Conto da Aia e os Testamentos, a gente tem a série de TV, né, adaptada pelo streaming, né, pela Hulu, que a Etudes acompanhou até certo ponto, ela foi roteirista, ela participa, né, principalmente da primeira temporada. A primeira temporada é um equivalente do livro, né? Depois a gente vai ter as temporadas 2, 3, 4 e 5, que são desdobramentos que não estão no livro, né? Então é meio que o limbo entre o Conto da Aia e os Testamentos. E aí a gente vai ter, né, a publicação dos Testamentos em 2019, né? Em que os eventos internos ali desse segundo livro se passam 15 anos depois dos eventos do Conto da Aia. Então, o Conto da Aia seria o ano de 2005, pensando 2005 num futuro distante, né? E 15 anos depois seria mais ou menos 2020, né? Então, um 2020 não o nosso 2020, mas um 2020 de um futuro imaginado. E também um período pós-Gilead que se passa em 2197, né? Então, a gente tem uma linha do tempo aí que ela começa com datas no passado, passam pelo presente e vão para um futuro até mesmo dentro da obra, né? Para além da série, a gente tem a graphic novel, né? A gente tem um filme do ano de 85 também, que é interessante de ver, né? De como que as escolhas aí de adaptação elas mudam. Enfim, é um universo narrativo gigantesco, né? E algo que a gente precisa mencionar é que o título, né, do livro, O Conto da Aia, ele já mostra pra gente essa questão da mudança de perspectiva, né? Então a gente tem uma aia, e aí, enfim, o livro em inglês e a série, né, é The Handmaid's Tale. Tale é conto, né? Handmaid pode ser uma aia, mas a tradução assim literal do termo handmaid é uma serva. Então é uma mulher escravizada, uma concubina que ela atua como uma escrava sexual, né? Aia em si, o termo aia, é muito mais uma dama de companhia, de uma corte feudal, né? Então tem uma outra camada aí de significado, né? E a gente observa o tempo todo no livro as aias cumprindo muito mais essa função de handmaid, né? De serva sexual escravizada do que apenas uma dama de companhia. Ela não está ali só para fazer companhia para a mulher aristocrata, né? Ela é explorada, ela é estuprada, enfim, né? Então a gente tem algumas coisas que são importantes de perceber, né? Essa história que se passa num futuro indefinido é justamente para funcionar como uma alegoria, né? Então é uma crítica sistêmica profunda, né, do funcionamento social numa sociedade que é um recorte ali, né, dos Estados Unidos. Então, seria meio que o equivalente ao estado do Maine ali, que faz fronteira, né, com o Canadá. E essa questão da fronteira é importante, principalmente nos testamentos, para as pessoas que vão fugir de Gilead, elas atravessam a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, né? Uma obra, tanto o Conto da Aia quanto os Testamentos, sendo narrada em primeira pessoa por mulheres, né? E aí a gente vai observar, né, essa trama em que um regime totalitário, o mote narrativo principal é que as mulheres não conseguem mais engravidar de maneira natural e é uma sociedade dividida em castas. Então as mulheres de uma elite, que são as esposas, elas escravizam mulheres da classe trabalhadora que são férteis para conseguirem, a partir de um ritual, né, de um estupro, em que o marido estupra a aia escravizada e aí o filho,
né, ou a filha, a criança que nasce desse estupro, vai ficar na família aristocrata e a aia vai ser colocada num próximo posto, numa próxima família para ser estuprada novamente e por aí vai. Né? Então a gente tem uma sociedade dividida em castas muito rígidas, né? Fazendo um comentário, uma alegoria à estratificação social dentro do capitalismo, né? E o papel social que as mulheres desempenham, né? Então a gente vai ter isso fica muito nítido na série, por exemplo, com as roupas, né? Cada casta, cada categoria de mulher usa uma roupa de uma cor diferente, né? Então as esposas aristocratas da elite trajam sempre azul, e aqui a gente vê isso na figura da Serena, né, que vai ser o núcleo ali familiar que a gente acompanha, né, é o primeiro posto que a June é colocada, né, com a Serena e o Fred, e aí, quando uma aia ela é colocada numa família nesse posto, né, para ser escravizada, o nome da aia passa a ser o possessivo a partir do nome do marido. Então, quando a June, ela tá na família do Fred, ela vira Offred. Quando ela vai para uma outra família, ela vira off nananã, né? Então, do Fred, de fulano, desse clã. A gente percebe que a Aya, ela não tem direito nem mesmo de exercer a sua identidade, né? No meio desse triângulo, né, dessa pirâmide social, em que a Aya está na base, explorada, e a esposa está no topo, a gente vai ter duas camadas intermediárias, que são mulheres que exercem outras funções para além do trabalho reprodutivo. Né? A gente vai ter as martas, que elas usam roupas verdes, né, fazendo uma alegoria à natureza, ao papel de cura e tudo mais, que são as trabalhadoras do espaço doméstico também, né? A gente pode até colocar numa categoria de escravizadas para essas famílias também, que elas ficam ali cumprindo a função de amas, mucamas, né? Enfim, domésticas e tudo mais. Na série e no livro é a Rita, né? Que vai ser a Marta da casa da Serena. E a gente vai ter as tias, né? Que elas vão dominar e vão fazer um treinamento muito autoritário, muito violento das aias, né? Meio que cumprindo essa função religiosa, né? Elas transitam aí num espaço meio institucional é, de dominação e de treinamento das aias, e elas usam roupas marrons, né? Muito parecido com um traje meio franciscano, assim, meio que fazendo um voto de pobreza e se abdicando, né, das tentações do mundo terreno e etc, para cumprir essa função religiosa e ideológica de treinar as aias e controlar para onde as aias vão e fazer parte de todos os rituais e tudo mais, né? Então é um universo assim muito pesado, né? Então a Etude, ela reordena muitas coisas que ela observa do funcionamento do patriarcado, né? E aí eu queria ler um trechinho do início do conto da Aya, que é assim a ambientação, né? A Offred, né, ou a June, observando o espaço ali da cidade, que é quando ela está chegando no seu primeiro posto. Aqui eu vou abrir aspas para um trechinho do livro. Os gramados são bem cuidados, as fachadas graciosas, em bom estado. Elas são como as belas fotografias que se costumava imprimir nas revistas sobre casas de jardins e decoração de interiores. Existe a mesma ausência de pessoas, a mesma aparência de estarem adormecidas. A rua é quase como um museu, ou uma rua numa cidade modelo, construída para mostrar como as pessoas costumavam viver. Como naquelas fotografias, naqueles museus, naquelas cidades modelos, não há crianças. Este é o coração de Gilead, onde a guerra não pode penetrar nem intrometer-se, exceto pela televisão. Onde ficam os limites, não sabemos ao certo. Eles variam, de acordo com os ataques e contra-ataques. Mas este é o centro, onde nada se move. A República de Gilead, dizia tia Lídia, não conhece fronteiras. Gilead está dentro de você. Então aqui a gente já tem a observação, né, da personagem em primeira pessoa, narrando como é, né, esse espaço do coração de Gilead, né, onde moram essas famílias aristocráticas, a elite do sistema, em que é uma redoma perfeita, né, uma redoma perfeita em que
tá tudo vazio, tá tudo parado, não há guerra, não há sofrimento e também não há crianças. E é por isso que essa aia tá ali, para ser escravizada, para ser colocada no posto ali, né, em que ela vai ser estuprada e tudo mais. Então, essa estrutura e esse funcionamento social e político, ele vai se desdobrar na narrativa como um todo. No conto da Aya, o livro, nas temporadas da série e depois nos testamentos. Mas se a gente partir dos pensamentos de Débora e do que ela nos disse sobre Margaret Atwood e as suas personagens, o que aconteceria com uma mulher, mesmo dentro de um sistema assim? Quais seriam os seus pensamentos e reflexões? Qual seria a opressão destinada exclusivamente a ela? Como seria sobreviver dentro de um sistema que retirasse todos os nossos poucos direitos? Como seria ser uma mulher num sistema patriarcal ampliado, em que nossos desprivilégios de gênero fossem esticados ao máximo? Pode-se considerar o conto da Aya como uma distopia contemporânea, uma resposta clara às lacunas deixadas pelas distopias futuristas clássicas do século XX, e que voltou das cinzas, ressurgiu como uma fênix, principalmente desde a candidatura de Donald Trump à presidência de 2016. As marchas feministas contra a candidatura desse presidente controverso trouxeram a história de Margaret à tona. Inclusive geraram uma série que está aí na 5ª temporada, né? A história se passa somente na chamada República de Gilead, no território do que seriam os extintos Estados Unidos, e ali num trecho perto do Canadá. Ela é narrada em primeira pessoa pela personagem da Offred, e um pouquinho mais à frente a Débora vai falar certinho pra gente sobre essa questão da narrativa. Mas a Offred, ela é uma das aias que dá nome ao conto, né? Que de forma indireta vai nos elucidando ao longo do livro que o governo totalitário se inicia num golpe de Estado que mata o presidente e os parlamentares e instaura uma ditadura cristã fundamentalista, uma teocracia. Após o golpe, a Constituição é revogada e as liberdades são retiradas, principalmente as liberdades femininas. As mais prejudicadas são mulheres, cujos direitos políticos, jurídicos e econômicos são suspendidos e seus bens são congelados. Isso tudo ocorre em meio a uma espécie de epidemia de infertilidade que se abate no mundo devido à degradação ambiental. A gente já percebe que tem um cunho ambientalista nessa obra. E que essa oligarquia cristã insurgente atribui a promiscuidade que teria tomado conta da sociedade moderna. As mulheres passam assim a ser divididas, arrebanhadas, discriminadas entre férteis e não férteis, considerando que as férteis são a minoria. As inférteis mais jovens e das classes baixas vão se tornar cozinheiras e empregadas domésticas, chamadas de asmartas, ou em econoesposas, esposas de homens mais pobres. As inférteis ricas e mais velhas, pertencentes à oligarquia que está no poder, são as mulheres dos comandantes, os homens poderosos do governo, se tornam as esposas. As férteis, que geralmente têm um, entre aspas, passado pregresso, ou seja, mulheres que tiveram filhos, condutas sexuais liberais, lésbicas ou vítimas de violência sexual, tornam-se aias. Cada uma das castas femininas veste uma roupagem diferente. As esposas de azul, as martas de verde e as aias usam um longo vestido vermelho que lhes cobre todo o corpo e um chapéu branco de abas na cabeça que lhes cobre o rosto quase completamente, impedindo-as de ver e principalmente de serem vistas, tipo um freio de burro. Também existe uma 4ª casta de mulher, que são as mulheres da elite que treinam as aias, que são as tias. São mulheres castas, como se fossem freiras, que são designadas apenas para domesticação e educação das mulheres. No primeiro livro, a nossa protagonista é uma aia, Offred. Ela é uma aia da primeira geração, ou seja, ela foi transformada em aia logo após o golpe. Offred não é seu nome verdadeiro, foi o nome dado a ela após a transição e não é possível saber o nome verdadeiro dela no livro, mas na série da Hulu, ela, que é representada pela Elizabeth Moss, é chamada de June. A narrativa é bastante interessante por seu modo inconstante de acontecer. A Offred está obviamente numa situação mental confusa e debilitada, e a forma como conta a história mostra isso. Além disso, que ela faz uma coisa meio que fluxos de pensamento, uma coisa meio Clarice Lispector. A descrição de seus dias é afetada por pensamentos subjetivos, intrusivos, confusos, narração do seu presente misturado com vários lapsos do seu passado.
Não há nada de heróico ou de contestador em suas reflexões. Offred está numa posição absolutamente subjugada, e seus interesses não são os de combater o regime, coisa que ela não tem qualquer poder ou mesmo informação para fazer. Offred precisa sobreviver ao dia a dia. Ao contrário dos nossos heróis das outras distopias, Offred é uma sobrevivente e não necessariamente uma insurgente. Mas afinal, quem são essas aias, né? Elas são mulheres férteis, enviadas para a casa de líderes do governo para que sejam engravidadas por eles. Seus filhos são criados pela esposa do comandante, que após tê-los, elas são enviadas para outra casa e assim por diante. Offred é a aia de um desses comandantes. Na verdade, um dos comandantes mais importantes do governo, um homem idoso casado com uma esposa já infértil. Offred, antes do golpe, ela trabalhava, ela tinha uma casa, ela era casada e ela tinha uma filhinha. Quando capturados pelo governo, ela teve a sua filha arrancada de seus braços, que deve ter sido educada por outra pessoa, e o seu marido provavelmente foi assassinado. Ela, contudo, como uma mulher jovem e fértil, é enviada para uma espécie de centro de treinamento, onde, juntamente com outras dezenas de mulheres, ela é treinada para se tornar aia. O treinamento é comandado pelas tias, a exemplo da tia Lídia, mulheres mais velhas, que as transformam em aias por meio de repetição, humilhação e mesmo tortura psicológica e física. Nesse novo governo, Offred é sim uma parte importante do sistema porque ela é responsável por engravidar e ajudar a repovoar o país. Mas, ao mesmo tempo, ela está na posição mais baixa da pirâmide social e é vista como algo sujo e impuro. Elas e suas companheiras aias são consideradas maus necessários do sistema. A verdade é que as aias são incubadoras ambulantes, são escravas sexuais, e dentro desse sistema que coloca as mulheres umas contra as outras e culpabiliza as vítimas, elas são vistas como algo abjeto e, claro, as únicas culpadas por estarem naquela situação em que se encontram. Mensalmente, as aias passam por uma cerimônia em que os comandantes fazem sexo com elas, para fins de procriação. Aliás, sexo é uma palavra muito eufêmica para descrever o ato. Seria um estupro mesmo, uma violação. Aliás, é um estupro mútuo, assistido, pois nem elas, as aias, nem os homens comandantes realmente querem aquela situação na maioria das vezes. E essa é uma das partes que mais enoja a gente que lê. O ritual de concepção, como é chamado, envolve a aia, deitada sobre o corpo da esposa, sendo violada pelo comandante, num ato assistido pela esposa. O ato simboliza a fecundação da esposa pelo seu marido, e a aia é apenas um meio para um fim, um mero receptáculo. O interessante é que nem a própria Offred parece saber se tal ato é estupro ou não. Não é consensual, por sua situação de barriga de aluguel escravizada, mas é como se ela tivesse feito essa escolha. Offred, assim como as outras aias, passa por uma espécie de lavagem cerebral que faz com que ela entenda que qualquer violência ou assédio que sofra é culpa dela. Assim, ser uma escrava parideira seria escolha dela porque no passado ela teve uma vida sexual ativa? Não sei. Era isso ou se tornar uma não mulher, uma pessoa em situação de prostituição, ou coisa pior. Existe um sistema de controle e vigilância do governo que é chamada o Olho, que vigia todos os habitantes. Ele é muito parecido com o Grande Irmão de 1984 e também existe uma resistência a esse sistema, é claro. A Offred ela não pertence à resistência e ela está numa situação de submissão total, embora intimamente não concorde com o sistema. Está numa posição impotente diante do golpe, fruto de uma lavagem cerebral e do medo constante. Ela não sabe em quem confiar. Ela não é uma revolucionária valente, ela é uma testemunha, uma vítima do sistema que possui uma visão muito mais limitada do quadro geral do que os nossos outros heróis. O que ela nos passa na narrativa são meros vislumbres do sistema total, que se misturam ao seu cotidiano aprisionado e monótono. 15 anos depois, ao final de O Conto da Aia, começam os testamentos. Começando com um spoiler aqui, de quem vê a série ou quem apenas lê O Conto da Aia e chegou ali no final sem entender. Bom, vamos lá. O livro se passa ainda em Gilead, então para você que só leu O Conto da Aia ou só assistiu a série, sim, Gilead continua existindo, 16 anos após os acontecimentos da terceira temporada da série e do final do livro, O Conto da Aia. E sim, existem algumas ligações entre a narrativa da série
e esse livro, porque afinal de contas a série foi co-roteirizada pela autora principalmente na primeira temporada, na segunda temporada. Então, você aí que viu a série ou só leu o conto da Aya e ignorou meu aviso de spoiler, tá chocada, eu afirmo, não, Gilead não caiu. Desculpa aí jogar um balde de água fria em quem estava torcendo para Offred derrubar aquela podridão. Porque no fim das contas nós estamos falando de um livro distópico e geralmente livros distópicos não têm finais felizes, né, gente? Mais uma vez, a narrativa ela é indireta e epistolar, ou seja, ela é baseada em documentos produzidos pelas personagens que são seus testemunhos, seus testamentos, deixados para o futuro, para ser lidos por acadêmicos no futuro. Quem se lembra do final do livro Conto da Aya vai recordar que a história de Offred foi revelada num congresso Quaker que aconteceu algumas centenas de anos após a queda de Gilead. Os registros dos pensamentos da rotina da Offred tinham sido gravados em fita e foram descobertos anos depois. Sobre isso a Débora vai falar um pouco mais. E nos testamentos a questão é a mesma. Teve outro congresso onde eles revelam testemunhos de 3 diferentes personagens, todas mulheres que mostram visões diferentes do sistema gileadiano. São elas Agnes, Daisy e, pasmem gente, a própria tia Lídia. A história das 3 é contada de forma separada e vai se entrelaçando. Todas as suas narrativas começam pelo passado. Daisy ela é uma menina que cresceu no Canadá e que tem uma visão bastante crítica de Gilead. Naquele momento, após os acontecimentos de 16 anos atrás, o sistema de Gilead foi bastante exposto no exterior e sofre várias pressões externas, inclusive sofrendo invasões e sabotagens para libertar pessoas, mulheres principalmente, e trazê-las para fora dessa ditadura teocrática. A Daisy aprende na escola sobre aquele sistema opressor e machista. Ela quer se juntar às manifestações contra Gilead, mas seus pais não permitem porque é muito perigoso. Já a Agnes é uma menina que nasceu e cresceu dentro de Gilead e nos mostra um panorama muito mais profundo de como é crescer naquele sistema. Ela era filha adotiva de Tabitha, a esposa de um general proeminente, e tem uma ligação muito forte com a mãe. Com a Agnes, a gente descobre como é que é dada a criação e a educação das meninas e sua rotina na escola, em que são educadas em tarefas maritais e domésticas e proibidas inclusive de ler e escrever, que são habilidades exclusivamente desenvolvidas pelas tias. Agnes nos conta como a lavagem cerebral antissexo que culpa as meninas pelo pecado iminente que carregam entre as pernas, e o risco que correm de sucumbir à violência masculina só por existirem. Já a tia Lídia, gente, é um caso muito complexo. Da personagem mais odiada no primeiro livro e na série, agora tia Lídia balança nossos sentimentos. Ela mostra a mulher que existiu por trás ou antes do monstro. Ela narra pra gente seu passado. Ela era uma juíza proeminente, já de meia idade, que é raptada pelo novo sistema, na mesma época que a Offred foi, e depois de muita tortura psicológica e física, ela se deixa submeter ao sistema, ou seria então fuzilada. E isso aconteceu com dezenas de outras mulheres que ocupavam no passado cargos proeminentes ou executavam profissões de alto poder, tipo militares, médicas, juízas e etc. Com ela, a gente passa a conhecer outras 3 tias que formam assim a elite feminina, responsáveis pelos assuntos de todas as mulheres, por educar as meninas e, entre aspas, dobrar aquelas mulheres destinadas a se tornarem aias. Ela, assim como as outras tias, Elizabeth, Helena e Vidala, formam a liderança feminina. Tia Lídia é a superiora e responde diretamente ao comandante Judge, essa figura nefasta, líder e um dos inventores de Gilead, que é o famoso ele de sob o olho dele. E como a nossa convidada especial é professora de literatura e especialista em narrativa, a partir de agora ela vai explicar um pouco para vocês sobre as diferentes narradoras da nossa história. Bom, e aí a gente chega num terceiro e último momento, né, que é o mundo da Offred, né, dessa Aya que está narrando, né, a sua situação de opressão. Então isso é muito importante de levar em consideração que, mesmo a gente tendo a narração em primeira pessoa, a ordem que essa narração é montada é a partir de outro personagem, que é um acadêmico, né, que está sistematizando e que encontrou isso depois que o sistema ruiu e decide divulgar, né, essas fitas, esse conto, né. Então, a partir do olhar dela
que a gente percebe como que a sociedade de Gilead ela tá sendo organizada. E é aqui que a alegoria e que a crítica social da Margaret Atwood aparece com muita força. Né? Ela está fazendo uma crítica profunda à dominação masculina, ao patriarcado, ao machismo, né? À violência de gênero. Né? Então, muitas coisas que ela observa e ela monta isso na maneira como os personagens convivem aí dentro da obra, né? Então a gente percebe desde o começo que a Aya, né, a Offred aqui, quando ela tá na posse, né, do Fred, ela tem uma vida muito restrita. Ela só pode muitas regras, né? Não pode nunca andar sozinha. Ela tá sempre condicionada a fazer as tarefas ali, né, ritualísticas do, do cotidiano doméstico. Ela não pode ler, ela não pode escrever, ela não pode fazer. As mulheres, né, em Gilead não podem ler, não podem escrever, não podem fazer um monte de coisa. E ela está sempre confinada em microespaços, seja o seu quarto, o único lugar que ela tem de respiro é dentro do armário, que ela vai escrever, né, em latim, é, uma frase que fica super famosa, né, na série. O supermercado, que são algumas tarefas, né, que ela faz é, ao longo dos dias. É o centro de treinamento, né, que é por onde essas aias passam, enfim, né. Então ela sempre procura nesses espaços de confinamento, pelo menos resgatar um pouco da sua própria subjetividade. Por isso que a gravação que ela faz, né, das fitas é muito importante como um resquício ainda de que esse sistema totalitário não dominou ela por completo, né? E aí nos testamentos a gente acompanha, né, três outras personagens que são um desdobramento do conto da Aya, né? A Hannah, que é retirada da mãe e é colocada meio que num orfanato, assim, né? E ela cresce e ela aprende as coisas a partir do viés ideológico de Gilead. Então ela é uma menina que reproduz os valores de Gilead. Eu não vou dar spoiler, né? Enfim. Depois a gente vai ter a Daisy, que vai ser a filha da Offred, fruto do estupro, né? Então ela é estuprada várias vezes pelo Fred e o Fred nunca consegue engravidar ela. Então, para manter essa aparência de que o estupro deu certo, a June se envolve com o motorista, né, do Fred, o Nick, e eles têm um filho, né, que vai ser a Baby Nicole, que vai dar um pano para manga gigantesco nos testamentos, né? É, essa criança ter saído de Gilead e vai para o Canadá e ela ser um símbolo, né, da transformação. A gente acompanha isso na série o tempo todo. E a terceira narradora é a tia Lídia, né, que é aquela tia que treina, que oprime, que reproduz a violência. E nos testamentos a gente descobre muita coisa sobre ela. Ela tem um passado ali muito complexo. E é muito interessante de saber que nos testamentos a tia Lídia é uma das personagens principais, é uma das narradoras, né? Cada capítulo vai alternando entre essas três vozes diferentes. Então isso ajuda a colocar muito em perspectiva, acompanhar a série, por exemplo. Antes dos testamentos saírem, né, em 2019, eu lembro de assistir a série e falar, meu Deus, mas essa tia Lídia ela tem que morrer com a tortura mais violenta possível e de querer o fim da personagem. Isso nunca vai acontecer, porque ela vai ser uma personagem que vai ultrapassar a linha do tempo da série e vai aparecer no segundo livro, né? Então não tem como odiar a tia Lídia. Depois a gente percebe várias outras coisas sobre ela nos testamentos, que é muito fascinante, né? Enfim. Então a gente tem uma sociedade muito hierarquizada, né? A June, ela tá ali na base da pirâmide, né? Abaixo das aias estão as econo-esposas, né? As econo-wives, que são as mulheres da classe trabalhadora. As mulheres consideradas não mulheres, que são as traidoras de gênero, que são a população LGBT, que aí o conjunto de ideologias de Gilead é muito heteronormativo, muito conservador, muito moralista. Então, quem foge desse padrão é levado para meio que um campo de concentração, né, que é chamado de colônias aqui, né? Os nomes são maravilhosos, né? As referências todas, né? É sensacional. Então, abaixo das aias, só as não mulheres, as econoesposas e as traidoras de gênero, né? Enfim. E aí a gente tem, né? A Offred vai narrando
Como que funciona? Isso é uma ferramenta narrativa distópica muito comum de a gente ser apresentado ao universo do personagem e a gente vai aprendendo coisas conforme as coisas vão acontecendo com a personagem. Então a gente vai entendendo o funcionamento de Gilead conforme Gilead vai se revelando para Offred. Não tem um narrador em terceira pessoa que fala era uma vez Gilead, um sistema horrível, totalitário, tal, não, não. Conforme ela vai sendo abusada, sendo estuprada, sendo levada de um posto para outro, a gente vai entendendo, né? Então, a gente está muito preso à perspectiva da Offred, né? Por isso ser uma narração em primeira pessoa, né? E aí eu queria ler um trechinho, né? Que é a Offred observando, né, a questão da ausência de liberdade nesse sistema autoritário. Então, aqui abre aspas para um trechinho do livro. Tia Lídia dizia que era melhor não falar, a menos que fizessem uma pergunta direta a você. Tente pensar na situação sob o ponto de vista delas, dizia, as mãos apertadas e torcidas, com seu sorriso nervoso suplicante. Não é fácil para elas. Elas aqui, as esposas, né? Imagina, não é fácil, né, para elas. Penso a respeito de lavanderias de autoatendimento. O que eu vestia para ir a elas: shorts, jeans, calças de malha de corrida, o que eu punha nas máquinas, minhas próprias roupas, meu próprio sabão, meu próprio dinheiro, dinheiro que eu mesma ganhava. Penso a respeito de ter tanto controle. Agora andamos pela mesma rua, aos pares, de vermelho, e homem nenhum grita obscenidades para nós. Fala conosco, toca em nós. Ninguém assobia. Existe mais de um tipo de liberdade, dizia a tia Lídia. Liberdade para, a faculdade de fazer ou não fazer qualquer coisa, e liberdade de, que significa estar livre de alguma coisa. Nos tempos de anarquia, era a liberdade para. Agora, você está sendo concedida a liberdade de, não a subestimem. Né? Então, como que é um sistema que inverte a lógica, né? Então, ser escravizada, ser abusada, ser retirada da sua vida com autonomia é estar livre de ser uma pessoa livre, né? Então, olha como que é uma dialética negativa, né? Enfim, é muito fascinante e é muito complexo, né? Então, é uma obra assim que ela tem muitas camadas, né? Enfim, dá pra gente ficar aqui horas e horas comentando sobre várias questões. É... Mas acho que esse apanhadão geral, né, que a gente tentou fazer do mundo social, do mundo distópico e do mundo específico da personagem, acho que já ajuda a entender algumas questões. E assim, eu gosto até de considerar três obras, né? Os dois livros e a série como elementos narrativos que se complementam e que ajudam a gente a pensar sobre o machismo como uma estrutura no patriarcado, a exploração e a dominação como algo intrínseco do sistema capitalista. Então, para derrubar o capitalismo, a gente precisa derrubar o machismo, uma coisa não está desassociada da outra. E a obra da Etude nos convida a fazer essa reflexão o tempo todo, né? Então, como feministas, como anticapitalistas e tudo mais, é uma obra muito rica e que nos assusta, que tem passagens muito pesadas, tem 1 bilhão de gatilhos, mas que apesar disso a gente consegue olhar para o lado e perceber as coisas com mais profundidade, né? Tanto que a roupa, né, da Aya virou até que a gente vê na série, né, virou até uma ferramenta de protesto, né? Na época Trump rolavam muitos protestos pelos direitos, né, das mulheres e as mulheres iam protestar em Washington, por exemplo, vestidas de aias, né? Então é muito assombroso ver como que essa obra ela extrapolou as linhas do livro e ganhou um espaço social e político feminista de reivindicação, né? Um símbolo. Então, eu espero que o contato que vocês tenham com o livro, com a série, com o filme, com a graphic novel, seja incrível, porque é uma experiência de leitura narrativa muito, muito inesquecível, assim. Enfim, queria agradecer ao Winnie pelo convite, como sempre, é incrível a gente estar juntas e pensar, né? Fritar juntas nas obras. E sempre que quiserem, eu tô por aqui e a gente sempre volta para comentar, né, sobre outras obras, outras autoras, outros livros aí de distopia, ficção científica, literatura e tudo mais. Bem, depois dessa nossa discussão sobre o conto da Aya e os Testamentos,
queria fazer algumas colocações aqui pra gente. O mais interessante desses livros são os pilares do pensamento machista enraizados na sociedade, que se tornam apenas mais explícitos nessa teocracia ditatorial e que agora justificam a legislação e todo o funcionamento do sistema. As mulheres elas se tornam invisibilizadas e são divididas em castas cujas funções são as domésticas e as familiares: manter a casa, cuidar do homem, alimentar a família, procriar. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. O lugar da mulher está no domínio doméstico e privado, naquele lugar onde os homens machistas gostariam que a gente permanecesse. Essa mulher não tem voz, deve ser submissa e condescendente com os homens, ao mesmo tempo em que é severa, injusta e competitiva com as suas iguais. As mulheres são um mecanismo de julgamento e condenação umas das outras. O ódio, a desconfiança e a competição entre si ficam claros nos livros. Mas a verdade é que a posição dos homens também não é muito melhor. Tirando os comandantes líderes do sistema que gozam de uma vida muito boa, os homens de patentes mais baixas também não estão numa situação muito cômoda. A diferença é que o corpo feminino, sempre demonizado e objetificado na nossa sociedade, em Gilead condena a essas mulheres a papéis abjetos. Como as outras distopias, mostra também a fragilidade das democracias e das liberdades. E sobre os testamentos, existem algumas questões que a gente precisa levantar. Primeira de tudo, por que Margaret lançou essa sequência tantos anos depois? Os Testamentos é de 2019, como a Débora nos falou. Então foi um livro lançado 40 anos depois, praticamente. No pós-fácil, a Margaret explica suas razões. Ela diz que antes mesmo de ela começar a escrever o livro, a história já começou a surgir na cabeça dos leitores e fãs de O Conto da Aia. Tais leitores perguntaram durante décadas o que aconteceu no final do romance anterior, já que seu final ficou com um buraco. É um final inacabado. Assim, ela nos diz que não só a história mudou, mas que 35 anos depois a própria estrutura da sociedade mudara, e assim as respostas precisariam se adequar a essa nova realidade. As perguntas dos leitores do Conto da Aia que os testamentos procuram explicar é: como Gilead caiu? Já que no fim do livro anterior fica claro que aquele sistema teria ruído. Assim, ela precisou se mirar nos sistemas totalitaristas ocorridos no mundo, os sistemas reais, que caíram internamente, externamente ou os dois. E assim ela se inspira para demonstrar como é a queda do sistema de Gilead, que não durou muito mais que 20 anos. Outra pergunta era: qual teria sido o fim de Offred, a Aia protagonista do primeiro livro? E isso aqui eu não posso contar, porque seria realmente um spoiler. Mas uma coisa interessante também é que Margaret abraça alguns acontecimentos da série The Handmaid's Tale, que é estrelada pela Elizabeth Moss e que a nossa querida Débora já descreveu. E ela procura levar o livro para além dos acontecimentos da série. Em suma, Os Testamentos, gente, foi uma história criada a fim de responder aos anseios de fãs do mundo todo que ficaram meio órfãos após o final de O Conto da Aia. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o 15º e último episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast focado na ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em @leiaPretaLeia. Os livros citados nessa edição, O Conto da Aia e Os Testamentos, têm suas versões mais recentes publicadas no Brasil pela editora Rocco. Na descrição desse episódio você vai encontrar o link para comprar os livros, caso você queira. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrono da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor nos apoie na Aurelo para termos condições de manter o podcast e trazê-lo novamente para uma terceira temporada em 2024. Com valores entre R$ 5 e R$ 12, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Esse episódio foi roteirizado e narrado por Winnie Pereira e Débora Tavares e produzido por Winnie Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande viagem intergaláctica. No próximo ano, quem sabe, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.